Olá, boa noite, porque eu estou aqui em Maceió. Meu nome é Herbert Lisboa Torres e vim falar de um tema muito importante na humanidade atual, não só no Brasil, né? Eu sou formado em psicologia na pós-graduação na PUC de Minas Gerais, formado em Direito, também sou cineasta, sou escritor, pensador e também criei alguns métodos de trabalho, mas eu vou focar mais na temática, que chama-se esquerdopatia, a psicopatia da esquerda. A esquerdopatia ela tem características mais originais, exatamente como uma psicopatia, só que o cara leva o discurso dele em cima de uma ideologia de esquerda, geralmente marxista, de Lenin, de Antônio Gramsci, de Stalin, Mao Tse Tung e vários outros. A psicopatia é uma doença? Para alguns, não. Né? Para, em termo médico em si, não é considerado praticamente uma doença em si. E também pela ciência moderna, não se achou a cura para isso, se for uma doença. Né? Então, a gente pode considerar que é e não é. É meio estranho dizer isso para você, que ela, ao mesmo tempo ela não é uma doença, ao mesmo tempo é uma doença. Né? No caso, eu estou falando de doença mental. Né? Então, ela é e não é. Por que ela não é? Porque ela não, a mente do indivíduo, ela está na realidade. O doente mental, ele cria um mundo imaginário e vive a partir dele. O inconsciente toma conta do consciente e ele é carregado por isso aí. Baixando um pouquinho de nível de gravidade, temos a neurose. Aí a gente vai encontrar o neurótico, que é o indivíduo que está na realidade, mas sofre demais com ela. Aí gera hoje, pela psicologia moderna, psiquiatria moderna, leva o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e outras doenças que você já deve estar tá bastante habituado, porque hoje se comenta bastante isso, né? Só que essas pessoas, elas estão na realidade, mas a um determinado momento ele é puxado pelo inconsciente e é dominado. Por exemplo, na síndrome do pânico, o indivíduo entra numa crise que até às vezes se assemelha com um ataque cardíaco. Ele está totalmente consciente do que está acontecendo dele. Até às vezes levam em ambulância, fazem o exame cardíaco dele, não tem nada. Existe um detonador no cérebro do medo, na síndrome do pânico. Aí ele entra em pânico. É mais que o medo. Né? É um detonador, o cara fica totalmente travado em relação a isso. Bom, e a psicopatia? A psicopatia, a pessoa está na realidade? Está. E aonde está o problema da psicopatia? É porque o psicopata, ele não tem pena, não tem dó, não tem remorso, pode fazer a maior maldade possível, nem está aí para o seu sofrimento. São pessoas frias, calculistas, inteligentes e fazem o mal sem nenhum remorso de fazer o mal, entendeu? Sem nenhum remorso de fazer o mal. Então, é nesse sentido que entra a psicopatia. E ele também pode ser um grande ator. Então, na grandes emissoras de televisão, a maior também, está cheio desse tipo. Então é que eles definem corruptos, né?
Aí entra na questão da esquerdopatia, que defende o comunismo. O comunismo tem duas faces. Uma do degrau de cima, que rouba bilhões, que é um ditador ou vira um deus. A segundo escalão, que são os doutrinadores, pode ser um profissional liberal, de um conselho de ética, pode ser um sindicalista, pode ser professores, que vão doutrinar em relação ao comunismo. Pode ser um padre que até use o evangelho para ensinar Marx, pode ser um pastor também, pode ser também além de sindicalista que eu citei, pode ser um presidente da UNE, o JS, da CUT, os sindicalistas. Eles usam, se tiver algum problema no governo de esquerda, eles abafam o pessoal para não fazer greve. Se tiver um problema no governo que seja de direita, aí eles levantam para a greve nacional. Ele não tem pena de nada. São pessoas nesse sentido. Então, para isso, eu peguei alguns documentos aqui, algum material, para a gente ver, entender um pouco mais da psicopatia e da esquerdopatia em relação a essa questão. Entendeu? Então, vamos ver aqui. A primeira aqui. Primeiro material que eu vejo aqui, eu peguei alguns fontes, vai ser um dos primeiros dos vídeos que eu vou fazer sobre a esquerdopatia, já que é uma coisa bastante moderna. Ele diz que o significado de esquerdopata, assim, é o esquerdista fanático e doentio contra todas as evidências, ou seja, ele comete um bocado de crime, um bocado de maldade, nepotismo partidário, roubo, tudo, mas ele tem todas as evidências disso, ele nega isso e ainda se sente vítima, faz a vitimologia, né? Vamos partir para outros, que esse vídeo eu vou fazer muito mais rápido, que eu fiz um anterior no Facebook, né? Que é um estudo científico de Luciano Ayan, esquerdopatia, eles já chamam uma doença mental grave, né? Ele já disse que é isso. Ele tem um estudo todo, tem um livro, The Liberal Mind, The Psychological Causes of Political Madness, de Lilo Roster, e se baseia nesse livro. O meu inglês está meio ruim, mas é mais ou menos isso aí, tá? Então ele coloca que essa mente do psicopata é uma espécie de uma loucura política, né? Porque ele usa sistemas de governo para destruir a sociedade e criar o que eles querem de fato. Mas o comportamento dele ele fez mostrando mais ou menos esse caráter. Vamos ver. A agenda esquerdista recomenda a negação da responsabilidade pessoal. Ele nega tudo que fez errado na sua responsabilidade pessoal. Incentiva a autopiedade e a autocomiseração. Coitado de mim, sou o bichinho da situação, né? Estão perseguindo. Promove a dependência do governo, ou seja, ele quer um governo totalitário. Tudo é do governo, as propriedades, a mídia, os seus filhos, tudo é do governo, né? Ele quer que seja todo mundo dependendo do governo. Assim como a indulgência sexual. Racionaliza a violência, ou seja, a violência ele se justifica, ela simplesmente, intelectualmente, ele justifica a violência que ele faz. Só pede desculpas pela obrigação financeira. Se ele tiver uma obrigação financeira e fez alguma coisa errada, aí por esse interesse ele pede desculpas. Justifica o roubo, ele rouba e ainda justifica, não. Como um dos esquerdopatas atuais diz, esses governadores presos só porque roubaram? Pô, não é possível um negócio desse, entendeu?
e fazem várias justificativas como se isso fosse a coisa mais normal, os outros que se deem mal, não quer nem saber, né? Vamos lá. Ignora a grosseria, você pode ser grosseiro com ele não está nem aí, pelo contrário, ele rebate com a vitimismo e com a agressão. Prescreve reclamação e imputação de culpa, quer dizer, a reclamação dele, para ele não interessa nada. E ele faz, no caso, a imputação de culpa. Imputa culpa ao outro. Tudo que está de ruim foi o outro que fez. Eu sou apenas uma vítima, né? Eu só fiz coisa certa, roubando, matando, destruindo pessoas, né? A gente vai ver no outro material que eu peguei, que é o sistema que mais matou gente na humanidade, foi os esquerdopatas, né? Denigre o matrimônio e a família. Então a forma é destruir a família. Para quê? Para que o indivíduo seja dependente não da família nem da religião, seja dependente do Estado, que ele vai tomar conta, claro, né? Essa é a ideia, né? É transferir o poder para o Estado, que é ele, né? Por isso que o matrimônio, como é uma coisa gostosa, uma coisa boa, que atrai as pessoas, a família, que dá um reduto de afetividade, tem que ser quebrado. Declara a injustiça da desigualdade, aí se faz de santinho, aí fica declarando que está tendo muita injustiça, muita desigualdade, e que é ele que vai fazer isso, quando ele mesmo provoca essa situação. E se rebela contra os devedores da cidadania. Então, nessa fase, eles se mostram como se fossem as pessoas que vão salvar a própria sociedade discriminada, né? Através de direitos mútuos para bens, serviço e status social não adquiridos, o político de esquerda promete garantir o bem-estar para você. Bem-estar material de todos, fornecendo saúde para todos, protegendo a autoestima de todos, corrigindo todas as desvantagens sociais e políticas. Para quê? Para chegar ao poder. É o meio de chegar, né? Educando o cara cidadão, assim como eliminando todas as distinções de classe. Esse educando cidadão, por exemplo, o governo de esquerdista de FHC, Lula e Dilma, e o de Temer, né? Pegaram o Brasil, um dos primeiros no regime militar, na educação no mundo. E agora é um dos últimos do mundo. E ainda tinha um slogan: Pátria Educadora. Entendeu? Mente pra caramba. Então, continuando, né? Em relação a isso, para a gente ver como eles são hipócritas em relação a isso. Mas tudo isso é para chegar ao poder, né? Vamos lá, onde é que eu acabei? O esquerdismo radical, que é a esquerdopatia, assim ataca os fundamentos da liberdade civilizada. Então você não tem liberdade de expressão para eles. A expressão que deve ter só é das ordens dele. Você não pode opinar. Por isso que ele é contra aquele item da Constituição de liberdade de expressão. Você não pode opinar contra ele. Proibido. Nem regime já instalado de comunismo, ele mata você, né? Vamos lá. Dadas as suas metas irracionais, métodos coercitivos e fracasso histórico, o método dele é de fazer a força. Mas, na verdade, nenhum país que se colocou como comunismo deu certo. Acabou tudo, destruiu o país. E o pior de tudo, a gente acha que é o fracasso, como está colocado aqui, mas na verdade é o sucesso. É isso que eles querem, roubar tudo, que a elite ficar cheia de dinheiro e o resto ficar sem nada, virar escravo da sociedade, né? Isso aí eu discordo até um pouco dessa situação que está sendo colocada aqui, né? Juntamente com aos seus efeitos perversos sobre o desenvolvimento do caráter. Ele estimula pior qualidades dos seres humanos, ele estimula. Mas não contra eles, não pode ser contra eles, né? Não pode haver dúvida da loucura contida na agenda radical deles, ou seja, você não pode duvidar dele não pode não. Se for e tiver impacto, morte, né?
Só uma agenda irracional defenderia uma destruição sistemática dos fundamentos que garantem a liberdade organizada. Apenas um homem irracional iria desejar o Estado decidindo sua vida por ele, ao invés de criar condições de segurança para que ele mesmo possa executar sua própria vida. Então, vamos terminar essa parte aqui desse texto, que se baseou num estudo profundo do esquerdopata, né? Você vê que ele tira a liberdade sua de construir a sua própria vida e dá essa ordem ao Estado. O Estado é que tem que dizer o que você tem que fazer, e vai fazer só o que ele tem, e coisa só perversa e destrutiva, né? Um outro estudo que a gente vê aqui, né, que eu peguei, vou fazer um resumo só. Esse foi da revista Veja, que o Reinaldo Azevedo, né, que é o jornalista, ele falou: esquerdopatia, a psicopatia da política. Ou, primeiro, eles tentam desumanizá-la para então matá-lo. Então, desumanizar a sociedade para depois destruí-la. Foi assim que eles eliminaram mais de 100 milhões de pessoas no século passado. Ou seja, é quase a metade da população do Brasil que esses caras já mataram. Porque ele diz aqui, continuando, porque os psicopatas são capazes dos piores horrores sem sentir remorso nenhum, não sentem pena nenhuma. Faltam-lhes mecanismos e os motivos ainda não são muito claros pela ciência, né? Que ele permite fazer um exercício simples, comezinho, né? A que nos dedicamos várias vezes ao longo do dia, né? Colocamos no lugar do outro. Ele não tem esse colocar no lugar do outro, etc. O outro está sofrendo, isso não existe. Pelo contrário, ele quer que o outro sofra mesmo, né? É o senso de proporção e justiça que nos faltam de fato, de ali. Então, essa que é o Reinaldo Azevedo, que é um grande estudioso também, que eu acompanho, discordo de algumas coisas dele, mas ele foi claro aqui. O sistema, o nazismo matou muito menos do que o comunismo, e foi um sistema feroz. Para acabar o último estudo, ela fala que a esquerdopatia é uma doença da esquerda política, né? No caso é um sistema político. Ele toma conta de uma nação. Aí ele diz aqui, pelos dados científicos, né, colocados, deixa eu ver a origem da pessoa aqui, não achei tão claro aqui nesse momento, mas depois eu posso pegar, né? Ele diz o seguinte: então o que seria a doença da esquerda, a esquerdopatia, quem está chamando? A esquerdopatia se manifesta com alguns sintomas. Primeiro, vamos lá, o extremismo, são extremistas. Tudo tem que ser do jeito dele, de uma forma extrema. Se você discorda de qualquer ponto de sua ideologia, você não passa de um membro da elite branca, reacionária, golpista, fascista e burguesa, que se ilude com as mentiras aí ele cita aqui uma emissora de televisão, uma revista, aqui muito famosa no Brasil. Para eles é simples assim. Às vezes emendam com vai estudar. Ele não estuda nada. Eles só sabem ditar normas e só sabem ler o Manifesto Comunista. Por exemplo, eu passei na manifestação que eles invadiram as escolas e algumas ruas. Eu ia passando numa delas, aí estavam os manifestantes, tudo lá, os estudantes. Aí era contra uma PEC que a gente aqui há um tempo atrás estava discutindo, né? Aí, eita, que manifestação é essa? Ah, é contra a PEC número não sei quanto. Aí eu cheguei e perguntei para ele: vem cá, o que essa PEC diz para o manifestante? Aí um olhou para outro, o outro olhou para outro. Ah, eu não sei não, mas é contra a PEC. Ah, me diga uma coisa, vocês não leram a PEC e são contra essa PEC? É contra, o nosso chefe sabe ali, não sei o que e tal. Então me explique o que é uma PEC, pelo menos. Vocês acham que ele sabia o que era PEC? Nem sabia nem o que era uma PEC. Que é um projeto da emenda constitucional.
Então eles são, essa parte de baixo, são 3 degraus que eu criei, a pirâmide esquerdopática, né, que depois eu já mostrei em outro vídeo até. Aí eles fazem isso. Eles não estudam. Por exemplo, a presidente da Uni não estuda. Os comunistas não estudam matemática, inglês, português, eles só estudam aquele negócio lá. É uma seita, viram uma seita de cegos em relação à realidade e querem impor aquilo ali à força. Então, reações contundentemente furiosas são observadas no indivíduo. Eles criam um ódio muito grande por quem discordar dele. É um negócio danado. Há também a manifestação de idolatria. Como tem um aqui no Brasil que é idolatra, que é como se tivesse o cara perfeito. O cara é ladrão, roubou trilhões de tudo, mas eles idolatram aquilo ali. Eles são tão cegos. Agora, só a parte de baixo que é cega. A parte de cima sabe do roubo, sabe tudo, mas está envolvido, ganha com esse dinheiro do roubo. Por isso que eles defendem. Então vamos dividir. Na primeira escalão são os que roubam maior. Na segunda escalão tem um salário muito bem para doutrinar os idiotas úteis, que ele está no terceiro escalão que não ganha nada. Só ganha um pão com mortadela. Bom, sujeitos como, ele cita aqui, né? Ele que cita, né? Lula, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Lenin, Trotsky, Marx, Che Guevara e até mesmo Stalin se tornam divindades para eles, independente de seus erros e os milhões de pessoas assassinadas ou mortas em nome ou a mando desses aí. Além disso, percebem a ocorrência de alguns sintomas clínicos no esquerdopata. Vamos ver, né? Primeiro, cegueira. Os políticos que defendem podem roubar à vontade, que ele não vê. Já tá nessa aqui, cegueira. Por exemplo, esses políticos aqui podem roubar à vontade, que eles não estão vendo nada disso. Eles não estão roubando. É cegueira. São dados clínicos, olha aí, é interessante esse estudo científico. Surdez. Podem gravar áudios dos esquemas que ele não ouve. Entendeu? Para ele não vale nada. O cara dizendo que roubou, que tirou dinheiro, ele não ouve nada. E C. Falta de tato, sensibilidade. A crise pode se agravar que ele não sente, porque ele quer que a crise realmente aconteça, que todo mundo se dê mal para que eles se deem bem. Ocasionalmente, para terminar, para alguns de alto escalão, lá de cima eu já fiz a pirâmide, né? Além desses sintomas, pode ocorrer ainda a perda da cognição. Olha, eu não sabia de nada. O cara aparece na imagem, tem gravação, tem evidência, tem testemunha, tem delação, eu não estou sabendo de nada. Deve ter sido a minha esposa, deve ter sido meu filho, ou outra pessoa, mas eu não estou sabendo de nada. Olha, eu não estou sabendo de nada disso aí. Bom, e aí chama para acabar as pessoas de... Vamos lá, que eu acho que vocês sabem tudo já. Fascista, nazista, reaça, burguês de merda, fascista de novo, reacinha. Eles criam coisas de que realmente para rechaçar o indivíduo das acusações. Os argumentos, quando vai colocar os argumentos à mesa, eles se quebram totalmente. Aí entra no atrito emocional. Olha a tática que eles fazem. Olha, veja bem. Se você mostra provas e mais provas, ele sai da discussão das provas e vai para a questão emocional. Ou seja, ele foge, começa a dizer que você é reaça, que você é fascista. Quem foi que disse? Isso é uma mentira. Então ele é inteligente. Você bota fatos práticos, reais das ações dessa pessoa, né? Quando eles estão se defendendo, porque quando estiver no poder, eles matam você, destroem você. Então, mas olha, aí sai da coisa, rapaz, você é um nazista, você é um fascista,
Então perde os argumentos completamente, né? Então esse é o primeiro vídeo sobre a esquerdopatia. Eu quero agradecer a todos que assistiram, curtam, apertem no sininho. Aí eu vou falar muito sobre a esquerdopatia, vocês precisam saber que é a doença do século. A Europa está muito esquerdopática também. Parte dos Estados Unidos que está contra o Trump também está esquerdopata. Está islamocomunista. Né? É isso aí, depois a gente vai aprofundar sobre essas questões. Mas em si, o psicopata ele não tem pena de você. Pode ser interpretar muito bem, pode ser um grande ator. Entendeu? Não é à toa que a emissora que está mais sendo acusada atualmente de ser comunista, fascista, ganadora, parcial, que é chamada de lixo, etc. Ela está cheia de gente assim. Né? Só interessa os valores que eles defendem. Se você não é, você é machista, você é preconceituoso, ou seja, sai do campo do argumento e vai para o campo emocional para mexer com você. Aí você não está querendo ser chamado de machista, porque hoje os homens estão com medo de assumir que são machistas. Eu estou assumindo, estou assumindo agora publicamente, já assumi em vários vídeos. Eu sou 50% machista e continuarei sendo, porque acho que é necessário e acho correto. Tá? Então, se você é um homem e tem medo de dizer isso, aprenda comigo. Diga, tá certo? E é importante essa questão, entendeu? Da gente discutir a esquerdopatia, mas aperte o sininho, inscreva-se, comente e compartilhe com muita gente, que todo mundo precisa fazer, porque esses esquerdopatas, para finalizar, estão perseguindo os cristãos, psicólogo cristão, através do Conselho Federal de Psicologia, que é feito de esquerdopatas, né? Está perseguindo até de morte, às vezes ameaça, processo e tudo. Tá entrando na Igreja Católica e filtrando com benefícios ou apoios de padres e bispos e gente da igreja, para tomar conta da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Cristã, e aí dominar tudo de todas as formas possíveis. Até sua fé, ele quer transformar o Evangelho de Jesus Cristo para ensinar Marx. É muita cara de pau, né? E acha que os cristãos são um bando de gente frouxa, trouxa, medrosa, que não tem coragem de enfrentá-lo. Não deixem de enfrentá-lo, não tenham medo deles. Nós, com Deus e também com nossa cultura que a gente tem, é muito mais forte que ele, vamos derrubá-los. Tá? Esquerdopatia não se resolve com diálogo, porque ele foge do argumento verdadeiro. Para quê? Para atacar a pessoa pelo emocional. Aí a pessoa fica desajustada emocionalmente e perde controle. É isso que ele quer. Aí foge a coisa da resolução. Tá? Vamos lá, curta o meu canal. Passe para todo mundo, fale para todo mundo. Quer conteúdo bom, de qualidade, também vai ter coisas de humor, mas sempre com conteúdo. Aqui vai ter. Aqui a gente vai criar muitas coisas e temas muito, muito importantes, né? Que inclusive está cheio de esquerdopatas até na faculdade, tá bom? Muito obrigado, um beijo para vocês. Aqui é Herbert Lisboa Torres. Não se esqueça, venham sempre ao canal, porque o canal vai estar sempre cheio de novidades. Tem até o tal do Zé Coió, que é o boneco aqui que está num páreo e vai curtir muita coisa e falar coisa séria para esses esquerdopatas e para outros também. Tchau, um beijão!